Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da Nova TV Alto Tietê. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante comportamental, mentor de liderança. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil, pelo canal do YouTube da Nova TV Alto Tietê. Quero primeiramente agradecer a Deus e a toda a nossa audiência daqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, que aliás eu tenho um carinho imenso por vocês aí, tá certo, gente? Bom, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Fica aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive
levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, estamos de volta. Curta, comente e compartilhe. E hoje o nosso bate-papo é sobre escolha de carreira, vivendo o propósito. Olha que tema legal. E para nos ajudar com o tema, estamos aqui com a Simone Lopes, gestora regional do CIEE, palestrante motivacional. Simone, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no programa. Fale um pouco mais sobre você, sua carreira. Cláudia, obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o seu convite. É sempre um prazer para mim quando eu sou convidada para falar de carreira, propósito. É um prazer ter esse espaço, poder vir aqui contribuir com a minha história, com a minha experiência. Então, são 23 anos de carreira profissional, falando de carreira, falando de propósito, falando da inserção de jovens, falando de liderança, trabalho em equipes. Então, eu te agradeço aí o espaço. Queria agradecer aí também a BRH, que apoia aqui o seu programa. A associação, né, também, que você incentiva muito aqui os profissionais de RH fazendo esses conteúdos aqui para nós, né? Então, a Simone é uma mulher, mãe, palestrante, gestora regional do CIEE, que é a empresa que eu estou há 23 anos. Nossa. Eu falo que é uma história, assim, de amor com o CIEE, porque quando eu decidi ir para o mercado de trabalho, eu não sabia, como todos os jovens, o que eu gostaria de fazer. E é muito comum o jovem, quando ele vai para o mercado de trabalho, é aquela pergunta que a gente faz quando é criança: o que você quer ser quando crescer? E quando a gente é criança, a gente trabalha de forma muito lúdica. A gente se espelha muito nos pais. Verdade. Muitas vezes os pais influenciam, né, Cláudio? Meu pai mesmo queria que eu fosse médica pediatra. Mas eu tive que desapontá-lo, porque eu falei: pai, primeiro que eu não posso ver sangue, né? E na escola de medicina o que você vai mais ver ali... É o que vai mais ver, né? Nos estudos, né, do corpo. Então, assim, não tinha como. Mas meu pai, em todo momento, minha família, meu pai, eu falo meu pai, mas meu pai, minha mãe, em todo momento eles me apoiaram no que eu decidi fazer, que era administração de empresas. Confesso que quando eu fui para a faculdade, eu não sabia exatamente que caminho que eu iria seguir. Porque quando você é jovem, Cláudia, você não teve experiência com o mercado de trabalho para falar: não, é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. É muito tempo, né? E contando que a expectativa de vida do brasileiro hoje está em 80 anos. Então, quando você, lá atrás, quando você começa... É um marco muito importante e a gente tem que olhar para isso com carinho, porque agora a gente daqui a pouquinho vai falar de propósito. Sim. Então inclui muito o que você vai fazer ao longo da sua vida, ao longo quem você vai impactar, quem você vai espelhar, influenciar, empoderar. Então, quando eu escolhi a administração, eu confesso que eu não sabia se eu estava no caminho certo. Mas eu digo que quando você faz uma escolha, só vai. Se tiver que ser, os sinais vão aparecer que você está no caminho certo, se você precisa desviar a rota. Então, a minha escolha foi por administração de empresas na época, porque eu sabia que era eu poderia trabalhar em diversas áreas. A administração te dá essa possibilidade de você trabalhar com RH, marketing, financeiro, contabilidade, porque a gente aprende de tudo um pouquinho quando a gente vai fazer administração. E eu queria ganhar tempo, na verdade. Quando eu fui fazer ADM, eu falei: eu quero ganhar tempo, porque aí eu vou me despertar dentro de toda a grade de administração o que eu vou gostar ou não. Então, eu quis ganhar tempo, na verdade, mas eu descobri que eu estava no caminho certo. Legal. E você
tem toda uma carreira aí de quanto... Você falou de quantos anos no CIE, Simone? No CIE, 23 anos. 23 anos no CIE. 23 anos. Na verdade, eu falo que a minha carreira profissional, ela começou com 15 anos de idade. Quando eu fui fazer uma viagem internacional, eu fui uma jovem, assim, que teve uma qualidade de vida pelos meus pais muito boa. Então, eu tive a oportunidade, quando eu completei 15 anos, eu ganhei de presente uma viagem para Disney. E quando eu voltei, eu tomei uma decisão. Eu quero fazer inglês. Porque eu tive uma dificuldade fora do país de me comunicar. E quando você não se comunica, você perde experiências de convivência da cultura daquele país. É difícil, né? Você chegar num país que você não fala aquela língua. Então, para mim, foi um desafio com 15 anos. Eu não falava nada em inglês, nada. E quando eu voltei, meu pai me presenteou com um curso. E aí eu fui fazer o curso e tal. E quando eu terminei o meu curso, eu estava lá com 15 para dizer... Terminei, não. Ao longo do curso, eu já comecei a me aventurar em dar aulas para estudantes de faixa etária menor, né? De 12 anos. Lembro que eu tive 3 alunos e eu dava aula de reforço de inglês para eles. Então, eu já comecei ali a ganhar meu dinheirinho, sabe? Que foi... E também eu falei... Eu tinha aquela necessidade, eu não queria depender da mesada, né? Que a gente falava naquela época mesada, tá? Então, eu não queria depender para ter as minhas coisas. Meu pai já me dava tantas coisas, né? Uma qualidade de vida incrível, mas eu queria ter essa independência financeira também. Sim. Eu lembro que eu comecei a vender alfajor na escola. Olha. Eu vi na época, a Ana Maria Braga tinha um TV na Record, ela nem era da Globo ainda. E ela passou uma receita. Eu lembro que eu estava assistindo com a minha mãe e falei, mãe, eu vou fazer isso aí para vender na escola, porque eu acho que é sucesso. E realmente, comecei empreendendo dentro da minha sala de aula, vendendo alfajor. Receita que eu não divulgo para ninguém. Não revela, Simone. É segredo, mas deu certo. E eu comecei a ter um dinheirinho bacana. Então, aí aquilo te desperta, que você fala, quanto mais a gente ganha, mais a gente quer. Então, eu já queria ter mais ali. Então, eu comecei também a dar aula de inglês. Então, eu falo que a minha carreira profissional começou empreendendo dentro da minha própria sala de aula. Né? Vendendo alfajor para meus colegas de sala. Que bacana. E até eu gosto até de falar também para a nossa audiência aí, até falando um pouco de palestras. Eu tive a honra, eu fui dar uma palestra, um evento, entro lá, quem que tá dando palestra? A Simone Lopes. Verdade, eu me recordo, foi numa feira de emprego, então assim, foi uma grande honra. Ela dando a palestra dela e depois eu me preparei que eu ia dar a minha, então assim, então é um prazer me encontrar com você nos palcos da vida aí, viu, Simone? Fico feliz. Você é uma grande pessoa, muito especial, parabéns, viu? Cláudia, eu fico muito feliz. Eu falo que palestrar, ela chegou na minha vida de uma forma muito inusitada. Porque eu tive a necessidade de colocar todo aquele conteúdo que eu tinha para ajudar outras pessoas. Sim. Que é o que a gente fala em servir. E eu sabia que eu podia causar um impacto, não só pela minha experiência profissional, mas pelas minhas experiências de vida. Sim. E a primeira palestra que eu criei, uma palestra que eu tenho muito carinho, foi a 7 Passos Poderosos da Autoestima. Onde eu revelo para mulheres, né, que as mulheres elas acabam se sobrecarregando mais por conta da cobrança que tem da sociedade. Então, ela é mãe, ela é empreendedora, ela é dona de casa, ela é esposa. Ou seja, a gente tem tantas atribuições e muitas vezes a gente esquece de olhar para as nossas fragilidades e coloca aquela armadura de mulher forte que suporta tudo, que tem que dar conta, que ao mesmo tempo é mãe e às vezes é pai também. Sim. Então, eu tive muitas dificuldades nesse campo da minha vida pessoal. E eu sabia que eu podia contribuir com as mulheres contando aonde eu errei. Sim. Porque muitas vezes ninguém vai te falar, Cláudia, onde você errou. Ninguém vai te falar. Às vezes você tem que aprender pela escola da dor. Sim. E eu queria encurtar o caminho dessas mulheres. E quando eu decidi que eu poderia contribuir com a minha experiência para que elas pudessem ter um suporte emocional, quando elas se encontram dificuldades da vida, como carreira, como vida pessoal, porque a gente não separa a mulher da profissional. Vai trabalhar tudo junto e misturado. Sim. Então, é importante a gente falar disso, que as mulheres sim têm as suas fragilidades emocionais, elas têm os seus momentos de desespero, muitas vezes elas acabam não tendo com quem contar. Então, a primeira palestra foi criada justamente dentro desse cenário que eu estava vivendo e eu sabia que eu podia encurtar o caminho dessas mulheres com as experiências que eu tive na vida. Poxa,
parabéns, Simone, isso é espetacular. E assim, Simone, até antes de a gente entrar no nosso bate-papo aqui, eu queria aqui agradecer, pessoal, estamos aqui no estúdio com um grande amigo, o professor Valdec, que está aqui nos estúdios aqui com a gente, acompanhando aqui, né, o nosso bate-papo, né, Simone? O amigo Valdec, nós temos aí a participação do livro juntos aí, do Gestão da Felicidade e Harmonização das Organizações, e aí tem um outro livro que ele escreveu, que é Mulheres no Comando, que no final nós vamos falar sobre esse livro, tá certo, gente? Do amigo professor Valdec. Gratidão pela presença, amigo Valdec. Simone, como e quando você decidiu trabalhar com carreira e o desenvolvimento pessoal? Então, vamos lá. Eu falo que a primeira decisão da minha vida começou com o estágio. E por isso que eu falo que é tão importante... o jovem que está iniciando, que está indo para o mercado de trabalho, ele ter esse primeiro apoio na busca da primeira oportunidade. E eu falo que eu comecei até tarde, tá, Cláudio? Eu lembro que eu estava no 3º ano da faculdade, então ainda não tinha ali tido a minha primeira experiência no mercado de trabalho, embora já empreendesse vendendo alfajor dentro da minha sala de aula, ou dando aula de inglês, mas eu não tinha tido experiência com o mercado profissional. E eu não queria de verdade, porque eu fui bailarina clássica por muitos anos. Olha! Eu fiz balé clássico desde dos 8 anos de idade. E eu queria, né, aquele negócio lúdico, né? Eu queria viver da dança. Eu queria viver da dança. E, infelizmente, o Brasil ainda é um país que ele deixa muito a desejar nesses incentivos culturais. E aí a minha mãe, muito sábia, né? Já muito experiente, ela falou: filha, é o seguinte... Você pode até continuar dançando, mas garanto que financeiramente você não vai ter sucesso. Ainda mais no país que a gente vive. Então, eu sugiro que você vá para o mercado de trabalho. Na verdade, na época, não foi bem uma sugestão, não. Foi mais ou menos assim, tá? A mãe deve estar me assistindo. Foi assim, ou você vai procurar um estágio, ou eu não pago mais o seu balé. Qual o nome da sua mãe? Edilma. Dona Edilma, um beijo pra senhora aí, viu? Ó, minha mãe, eu falo que até hoje ela fala isso pra mim. Tá vendo onde você tá? Se você não fosse para aquele estágio que eu te incentivei, e é verdade. Eu não queria ir, mas enfim, tava chegando também a pressão da faculdade, porque no 3º ano, se eu não fizesse um estágio, eu não pegaria o diploma. Então, eu tinha uma colega de sala, que ela chegou pra mim, a Sheila, e falou assim, você conhece o CIE? E eu falei, não, nunca ouvi falar. O que é? Aí ela falou assim, o CIE é uma entidade que insere o jovem no mercado de trabalho. E olha que legal, o CIE fica aqui na nossa rua, praticamente. Eu estudava, Cláudio, na rua Iguatemi, na FMU. E era uma travessa da Tabapuã. Eu passei 3 anos na porta do CIE e eu nunca observei, eu nunca notei o CIE. Olha que coisa engraçada, né? Quando não é do nosso interesse, a gente simplesmente não enxerga. Não enxerga, né? Eu precisei uma colega de sala falar pra mim, olha, vamos fazer um cadastro e vamos lá, a gente tenta. E eu fui. Fui fazer o cadastro no CIE, fui atendida, tal. No dia seguinte, o CIE me liga, falando que tinha uma entrevista no Banco do Brasil, que hoje é uma das maiores instituições, né, financeiras do país, e era um estágio para trabalhar na área de RH. E confesso que eu não queria ir, tá, Cláudia? Ainda tava com sonho ainda de ser bailarina e tal. Aí minha mãe falou, é o seguinte, ou você vai ou eu vou cortar seu balé. Então foi por essa livre e espontânea pressão. E eu fui e eu passei na entrevista. Minha mãe ficou mais feliz do que eu na época. Mas eu fui. Sabe aquilo que a gente tava falando no começo? Só vai. E eu fui. E realmente era para ser minha essa vaga. Eu lembro que eu disputei a vaga com 5 outros estudantes de faculdades que na época, né, eram consideradas aquelas faculdades em destaque no país, sabe? Era um aluno da USP, um aluno da PUC, um aluno do Mackenzie, todos homens, e eu da FMU, né? Que naquela época não era uma faculdade assim, era uma faculdade particular, mas ainda não estava no mesmo patamar das demais faculdades. E aí a gerente de RH olhou para mim e falou assim, olha, a gente vai analisar aqui todos os perfis, depois a gente entra em contato com vocês. E aí no dia seguinte ela entrou em contato dizendo que eu tinha sido aprovada. Minha mãe ficou muito feliz. E essa vaga foi muito especial, Cláudio, para mim, porque ela não era somente uma vaga de recursos humanos. A gerente de RH estava se afastando porque ela precisava tratar um problema muito grave de saúde. Se eu não me engano, na época era um câncer no útero. E ela precisava se afastar por 8 meses, então não daria tempo do banco fazer um concurso
para eleger um funcionário público. Então, optaram por um estagiário de nível superior. E eu fui, assim, designada praticamente para substituí-la. Obviamente, o estagiário, ele não entra com essa... Um grande desafio, né, Um Simone? grande desafio. Eu estava entrando para ter a mesma responsabilidade de uma gerente de RH. Obviamente, fui supervisionada pelo meu gestor direto, que era o Luiz Carlos na época, o Luiz Fernandes na época. E ele acabou me dando todo o apoio e suporte. E ali eu descobri que realmente era aquilo que eu queria fazer. Porque os outros estagiários, eles me viam como referência. Porque, afinal de contas, eu como estagiária... Eu selecionava todos os estagiários para as demais áreas. Na época, nós tínhamos 245 estagiários no banco. Ele não era uma agência, era um centro de infraestrutura de todas as agências da cidade de São Paulo. Então, dali que saía o dinheiro que era distribuído para todas as agências, dali saía toda a parte de infraestrutura, material, departamento de compras, licitação, tudo saía dali. Então, a minha responsabilidade era grande porque eu tinha que identificar o jovem certo para o gestor que ia trabalhar com ele. Então, eu tinha que selecionar, fazer aquela parte da aplicação da prova, do perfil, entrevistá-lo, identificar as partes comportamentais, se ele realmente teria empatia com o gestor que estava contratando ele. A gente sabe que isso é muito importante, né? Na relação líder-liderado. Então, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero selecionar pessoas, eu quero trabalhar com a formação, eu quero trabalhar com o desenvolvimento pessoal, porque eu me apaixonei. Então, a minha paixão, ela começou através de um estágio. E aí é que eu digo, o estágio, ele tem essa capacidade de despertar você para aquilo que realmente vai ser o teu propósito de vida ou para aquilo que você nunca mais quer ver na sua vida. Porque tem pessoas que vão fazer o estágio e descobrem, olha, eu estou na área errada. Não é isso que eu gosto de fazer. Verdade, Simone. E é melhor que se descubra no estágio... do que você descobrir já efetivado numa empresa, tendo perdido tanto tempo. Então, o estágio ele é um despertar das emoções. É aquilo que você vai decidir o que você quer fazer e aquilo que você não quer fazer. É assim que eu defino o estágio. Poxa, bacana. Inclusive, Simone, aqui a Lu Oliveira. Lu, beijo, Lu. Aliás, a Lu tem um programa aqui também. Ela mandou aqui um comentário. Extremamente complicado decidir carreira na adolescência. Exatamente, é por isso que tem que experimentar. É por isso que você tem que trabalhar em diversas áreas. O estágio de administração me deu essa possibilidade, porque dentro do banco eu tive a oportunidade de ter contato com a administração, eu tive contato com RH, com finanças, eu tive contato com a parte bancária que eu decidi que eu não queria. Quando o meu gestor falava assim, Simone, agora tem que abrir a conta dos candidatos que você selecionou. Isso também ficava comigo. E eu não gostava dessa atividade. Então eu falei, não, isso aqui é uma coisa que decididamente eu não quero. Eu não quero ser caixa de banco, eu não quero abrir conta de ninguém. Eu já sabia ali, eu fui despertada para o que eu gostava e para o que eu não gostava. Então é por isso que é importante você experienciar. Você tem que ir para o mercado e realmente ter essa experiência. Porque é a experiência que te capacita. Não tem como você passar ter o propósito sem passar pelo processo. Não tem como você dizer, não, eu quero ser médico, mas você não ter ali experienciado os desafios, por exemplo, da faculdade. É realmente isso que você quer? Às vezes a pessoa desiste do curso no meio. E não está errado desistir. O pior é viver uma vida infeliz fazendo o que não gosta. Então, essa questão de você decidir carreira na adolescência, na verdade, não é uma decisão. É você justamente poder experimentar e você passar por diversas experiências até você decidir aquilo que mais se encaixa na sua vida. Poxa, que bacana. Então, você acha que é desta forma que se escolhe uma carreira profissional? Experienciando, não tem outra forma, Cláudia, é na prática. Na prática. A teoria é muito importante, sim, não existe estágio sem teoria. Até porque hoje, pela lei de estágio, você precisa estar regularmente matriculado, frequentando aulas no ensino técnico, médio ou superior. Então, assim, no estágio, não existe outra forma de você conflitar a teoria se não for pela prática. Porque uma coisa é o que eu aprendo no banco da faculdade ou da escola. Quantas vezes a gente falou assim, aqui na escola é tudo muito bonito, mas quando você vai para a prática, muda tudo. Então, não tem como o estágio caminhar sem teoria e prática. A teoria é muito importante, ela é um embasamento teórico que você vai ter, mas a prática, ela é fundamental. Porque é ali que você vai ter contato com a parte humana da coisa. Você vai passar por conflitos. Né? Você não passa por conflito ali na teoria. Ninguém te ensina a ter empatia. Ninguém te ensina a gestão de conflito e gestão de emoções. Você tem que passar
pela emoção para sentir ali realmente como você vai agir perante uma situação de cobrança, de pressão, de estresse. Verdade, Simone. Então, o estágio é a oportunidade que o jovem tem de se descobrir e se despertar para o talento que ele tem ou para aquilo que ele também não tem. E Simone, e quais são, assim, até para esses jovens e para os profissionais em geral, né? Quais são os desafios atuais na organização? Gestão das emoções, Cláudio. Gestão das emoções? Principalmente no cenário pós-pandemia. Porque a gente vem de um contexto que nós somos corpo, mente e espírito. A gente não caminha separado disso. E às vezes a gente tende mais a olhar para o lado profissional e esquece do lado espiritual. Aí a gente olha para o lado espiritual e esquece do profissional. Aí a gente olha para a parte das emoções e esquece da parte realmente racional que tem que ser feita. Então, a gestão das emoções é o grande desafio dentro das organizações. E eu falo depois do cenário pós-pandemia, porque dentro do cenário da pandemia, se ficou muito à flor da pele essa questão do lidar com o outro, a quebra de paradigmas. Tinha empresas que jamais se concebiam tendo uma atividade home office. E qual foi a alternativa delas na pandemia? Ou era isso ou você falia. Sim. Então, a pandemia ela veio para mostrar que sim, quebra de paradigmas, ela veio trazendo grandes lições, alguns aprenderam, outros não, mas eu falo que lição não aprendida é lição repetida e cada vez mais dolorida, né? Então, se a pandemia, as pessoas que não aprenderam com esse cenário, elas não aprenderam, é uma frase até dura de se falar, mas a lição vai se repetir. Porque a gente ali teve uma oportunidade de lidar com a dor do outro, a gente estava num ambiente profissional e familiar tudo junto. Porque imagina você ali na sua casa tendo que lidar com questões profissionais e seu filho te chamando, mãe, eu tô com fome. Tem a hora de entrar aqui na minha aula também, eu não sei logar. Então, quem é mãe, quem é pai sabe do grande desafio. Fora o contexto do luto. Quantas famílias também, pessoas não perderam parentes ou pessoas próximas na pandemia? Muitos, então, né? ela teve que lidar com o luto, teve que lidar com o estresse emocional, teve que lidar com a questão profissional, porque a parte profissional ela não parou. As empresas rapidamente se adaptaram ao home office. Então, a gestão das emoções, hoje eu falo que é a parte mais complicada dentro das empresas, porque muitas vezes a pessoa é contratada pelo currículo, mas ela é demitida pelo comportamento. Sim. Na maioria das vezes. Na maioria, né? Eu falo que praticamente 90%, Sim. né? Eu até arrisco dizer 90% das vezes. Então, o que tem ali de tão gritante no emocional que a gente não está tratando e que o alto índice de saída dessas pessoas das empresas é a parte comportamental? A gente precisa olhar para isso. Sim. Né? Senão a gente vai falar muito de síndrome de burnout, a gente vai falar de estresse, a gente vai falar de questões emocionais que afetam diretamente o profissional. Porque eu falo que a doença ela não começa no corpo, né, Cláudio? Eu tenho muito forte isso comigo, pode ser uma crença minha, nem todo mundo precisa concordar, mas para mim as doenças começam primeiramente na mente. Sim, eu também acredito nisso. E quando ela se manifesta... Muitas delas, né, da mente. Exatamente. Quando ela se manifesta no corpo... É porque tem algo que já está falando para você assim, olha para mim. Então, a gestão das emoções, para mim, dentro das empresas hoje, é o grande desafio. E aí entra até a questão do processo do autoconhecimento, né? Não só do autoconhecimento, e também tem as questões técnicas também. Eu falo que o avanço tecnológico, ele também foi responsável por grande parte dessas mudanças comportamentais. Como eu falei num outro podcast a semana passada, que na minha época... A gente não tinha a parte do Google, a gente não tinha rede social. A minha pesquisa tinha que ser aprofundada. Eu tinha que ir na biblioteca, pesquisar autores, eu tinha que pesquisar fundo literário, eu tinha que me aprofundar em diversas biografias para poder fazer um trabalho de conclusão de curso. Hoje você coloca o ChatGPT, ele te dá o trabalho pronto. Verdade. E aí eu pergunto, né? O quão investigativo está esse jovem? Ele recebe o trabalho pronto. Ok, vou publicar... Vou lá tirar uma nota boa, mas quantos daqueles jovens vão se aprofundar no conteúdo e realmente ter um cunho analítico para aquilo? Então, é uma era muito delicada, porque a gente precisa, sim, se aprofundar nos assuntos, a gente precisa ser questionador, a gente não pode aceitar a informação pronta do jeito que ela vem, a gente precisa questionar valores, mexe com o meu valor, mexe com as minhas crenças, a gente precisa, sim, questionar os porquês.
Porque senão a gente vai estar sendo aí, eu digo até, manipulado pelas informações que chegam. Sim. Então, eu me preocupo muito com essa nova era, a era digital, que influencia diretamente no comportamento dos jovens, porque eu me pergunto qual qualidade emocional esse jovem tem hoje para analisar o conteúdo que chega para ele. Sim. E esse é um assunto tão importante que levaria até um programa inteiro só para falar disso. Levaria né, um programa inteiro, exatamente, só para falar disso. Só... E assim, Simone, o papo tá muito bom, né? Mas eu queria também comentar, pessoal, que nós estamos com o apoio aí da BRH São Paulo, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e da APG, Simone. APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. E aí, até passar um recadinho aqui, eu tô com uma colinha aqui, que nos dias 8, 9 e 10 de agosto irá ocorrer o CONAR em São Paulo. O CONAR, gente, é a maior feira de RH da América Latina e a segunda maior do mundo. E para você pegar mais informações, entre no site abrhbrasil.org.br e lá você vai encontrar mais informações. Tá certo, gente? Pessoal, nós vamos aqui a um breve intervalo. Fique aí com a gente, é rapidinho. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, estamos de volta e o nosso bate-papo é Escolha de Carreira, Vivendo o Propósito. E estamos aqui com a Simone Lopes. Pessoal, estamos ao vivo, não esqueça, curta, comente e compartilhe. Simone, por que muitas pessoas vêm deixando o mercado CLT para empreender? É uma boa pergunta, Cláudio. Basicamente, a gente viu muito as pessoas indo para o mercado empreender também pós-pandemia. E eu atribuo isso à questão da liberdade para se trabalhar. Quando a gente fala de um vínculo CLT, a gente ainda fica muito engessado, né? Nas questões horário de trabalho, carga horária. Pensa uma pessoa que entra às 8, sai às 5, tem uma hora de almoço, ela tem o tempo de deslocamento até a casa dela e ainda tem que ter qualidade de vida. Cláudio, como é que faz, né? Então, quando as pessoas elas se viram ali engessadas num contrato de trabalho, onde ela tem horário para entrar, horário para sair, e muitas vezes leva trabalho para casa, e aí ela negligencia muitas vezes a questão escolar dos filhos, casa, enfim, teve uma série de situações que amarram ali dentro do contrato seletista. A pessoa se vê dentro do contrato de trabalho, tem a questão financeira também, ela tem aquela estabilidade, que a gente sabe que quem está no mercado CLT tem essa ilusão da estabilidade, que eu falo que para estar desempregado basta estar empregado. Então, a estabilidade, ela é ilusória. Mas muitas pessoas foram empreender procurando qualidade de vida. Porque quando eu empreendo, eu sou dono do meu negócio. Se eu sou dono do meu negócio, eu trabalho quando eu quero. Sim. E se eu trabalho quando eu quero, eu tenho mais liberdade e mais qualidade de vida, mais atenção para os filhos, mais atenção para casa, mais atenção para o marido. Só que aí é uma grande ilusão. Sabe por quê? Quando você vai empreender, você é o marketing, você é o financeiro, você é o RH. E aí sobra tempo, né? Então,
E as pessoas também foram naquela questão, mas eu tô vendo ali todo mundo vendendo curso online na internet, ficando rico vendendo curso. A ilusão financeira. Empreender é fácil, eu sou dona do meu negócio, eu sou meu próprio chefe. Eu, chefe, né, que fala. Só que se esquece que o empreender, ele vai te tomar tanto tempo quanto o contrato CLT. Sim. E você ainda tem uma responsabilidade maior, porque se você não fizer, você não tem salário. Não tem salário. Mas muitas pessoas, na pandemia, por ter aquela liberdade do home office, percebem, tô mais perto, vou empreender. Então, se cometeu aí também muitas vezes um erro de visão, né? Eu vou primeiro. Eu tive muitas amigas que foram empreender pós-pandemia, né? Deixaram o mercado seletista e estão voltando para o mercado CLT, porque realmente empreender. Eu falo que empreender no Brasil realmente é uma aventura. É uma aventura, né, Simone? É uma aventura. Então você tem que ter muita clareza, você tem que ter muito. Não que eu estou desmotivando os empreendedores, me entenda bem, tá? Até quem estiver nos assistindo, não é isso. Mas você tem que ter muita clareza, muito planejamento, você tem que ter capital de giro, você tem que ter ali um tempo de sustentabilidade do negócio, você tem que ter uma dedicação, sim, 24 horas. Você vai ficar sem dormir muitas noites. Então, não é fácil empreender, Cláudio. Não. Só que as pessoas se vendeu tanto no mercado digital que é fácil empreender, que as pessoas estão deixando o mercado seletista para empreender e estão vendo que não é bem assim. Sim, sim. Né? Mas eu falo que quando a pessoa tem clareza, ela realmente consegue empreender com sucesso. Mas aí ela tem que ter clareza e não ilusão. Tá, tem que ter clareza e de repente até mesmo buscar um aconselhamento, né? Um aconselhamento, quem já está empreendendo, quem está nessa área, quem já está há tanto tempo, começa pequeno, vai crescendo aos poucos. Você vê um empreendedor hoje faturando, milhões, não quer dizer que ele começou faturando milhões, teve um tempo de maturação. O tempo que eu planto a semente não é o mesmo tempo que eu colho o fruto. E às vezes esse tempo de maturação ela pode demorar aí de 3 a 4 anos. E financeiramente, você tem esse capital para 4, 5 anos sem ter lucro? É verdade, Simone. Simone, eu queria até te perguntar uma coisa, porque até o nosso tema é escolha de carreira vivendo o propósito, né? Que link você poderia fazer em relação à carreira e o propósito? Cláudio, todo propósito ele tem que incluir servir. O servir. Não existe propósito sem servir. É uma lei universal, inclusive. Porque você dá, você recebe. Simone, mas isso não é uma frase interesseira? Eu só dou porque eu tenho interesse em receber? Não. Isso é uma lei universal do equilíbrio da vida. Quando você dá, isso volta para você e por isso que tem o servir. Não existe nenhuma profissão, Cláudio, que o propósito não seja servir. Talvez a pessoa ainda ela não descobriu que por trás do propósito dela, ela está servindo alguém. Então, eu vou te dar um exemplo. Você como palestrante, você serve muitas pessoas. Porque cada um que senta ali na plateia, que você tá... Às vezes você nem vai saber. A gente que é palestrante, às vezes a gente vai dar uma palestra, tem lá 100 pessoas na plateia. Você acha que as 100 pessoas foram impactadas, Cláudio, pela nossa experiência? Não. Eu tenho ciência que eu não vou impactar os 100 que estão sentados ali. Mas, para mim, eu sempre falo quando eu vou palestrar, se uma pessoa sair dali com uma semente e se sentiu transformada pelas minhas palavras, o meu propósito de servir já foi cumprido. Eu não quero impactar 100. Eu quero que, de fato, uma pessoa tenha sido impactada e transformada. Então, com tudo que você faz na vida, toda a profissão, ela inclui o propósito de servir. Não tem como ser diferente. Simone, eu não me sinto servindo porque eu sou, sei lá, técnico de informática. Não, você serve alguém. Sim. Mas é porque eu sou engenheiro. Não, você serve alguém. Quando você constrói casas, você não está só entregando uma casa para a pessoa. Você está entregando um sonho. Quando eu coloco um jovem que vai começar o estágio, ou como aprendiz, muitas vezes aquela renda é a que vai sustentar a família inteira. Então, eu, Simone, que estou na ponta, que hoje eu trabalho na captação das empresas, né? Eu lidero a minha equipe aqui no Alto Tietê em 12 municípios. 12 municípios? 12 municípios. Uau. Então, quando eu faço uma parceria com uma empresa, que essa empresa abre uma vaga, e essa vaga muda a vida de um jovem, mesmo que eu não tenha tido contato direto com aquele jovem, eu, Simone, dentro do que eu estou fazendo no CIE, eu mudei a vida de um jovem. Verdade, Simone.
Mesmo que eu não tenha diretamente selecionado ele. Sim. Mas a oportunidade começou com a minha negociação de convencer a empresa a abrir aquela vaga. Sim. Então, eu falo, Cláudio, que não existe propósito sem servir. Então, se o teu propósito, você ainda não percebeu que você está servindo alguém, para e repensa. Todo propósito, ele está ligado ao ato direto de servir. Consequência disso, você vai receber de volta. Não tem como. Seja na parte financeira, seja na parte social. Não tem, é uma lei, eu falo que é uma lei universal e sagrada. Você dá, você recebe. Sim. Então, quando hoje, um jovem, às vezes, que eu nem conheço, fala assim, vai no CIE e fala, eu trabalhei naquela empresa como estagiário, foi o CIE que conseguiu para mim. Eu me sinto parte do processo. Porque, diretamente ou indiretamente, eu fui parte de um todo que conseguiu fazer a inserção daquele jovem no mercado de trabalho. Sim, nossa, e isso é muito gratificante, né, Simone? Isso não tem preço. Não tem preço. Eu falo que tem coisas que têm preço e tem valor. Nesse caso, eu sempre considero que o que eu faço tem valor. Olha que bacana, fica a dica aí, hein? Servir, né? Então, o propósito... O ato de servir. O propósito é diretamente ligado ao servir. E tem pessoas que vão falar, mas eu ainda não descobri o meu propósito de vida. Então é porque você ainda não está se sentindo, ainda não descobriu o quanto você está sendo usado para servir e transformar outras vidas. E até tem aquela situação daquelas pessoas, né, Simone, que às vezes acorda de manhã reclamando que tem que trabalhar. Poxa, hoje eu tenho que trabalhar, não aguento mais, porque não tá, o propósito dela não está alinhado com o que ela está desenvolvendo, né? Uma vez falaram isso para mim, né? Quando eu acordo, eu já acordo reclamando e eu não consigo ver propósito, enfim. Eu falo uma frase que é muito forte, mas se você acordar e conseguir fazer assim, não tiver uma tampa de caixão em cima, você já tem que ser grato. Verdade. Né? Se você consegue esticar os seus braços... Gratidão. Se você consegue esticar os seus braços, você já tem pelo que começar o seu dia agradecendo, que é o ato de estar vivo. Eu falo isso porque eu tive um caso muito impactante na minha família. O meu pai, ele faleceu em janeiro agora, fazem 7 meses. E ele tinha uma doença rara, chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. E ele lutou 10 anos para viver. Então, eu falo que a doença dele veio muito mais para ensinar a nós da família do que propriamente, acho que a ele. Porque acompanhar toda a luta do meu pai pela vida me fez parar de reclamar de muitas coisas que eu reclamava, porque ele estava em cima de uma cama lutando para viver. Então, eu falo que se você já conseguir esticar os seus braços ao acordar e ver que não tem uma tampa de caixão em cima, você já tem pelo que começar a agradecer. É forte isso, mas é simplesmente a primeira coisa que você fizer ao acordar é agradecer. É verdade. Eu aprendi isso aí há alguns anos e quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo é gratidão por estar ali, né? E em relação ao trabalho, é buscar aí o que torna a pessoa feliz e que nem você falou, e que passe essa questão do servir, né? Então ela vai... Mas tem uma outra questão também, Cláudio, que eu falo que aliado ao propósito, existe uma frase que eu tenho para a vida. Só vive o propósito quem suporta o processo. Então, as coisas não vêm fácil. Então, se você tem lá, você quer ser, por exemplo, um grande palestrante. E eu não me tornei palestrante, eu não nasci palestrante, eu não nasci dentro do CIE, né? Foram propósitos que foram se encaixando ao longo do caminho. Mas para eu chegar, eu tenho clareza de onde eu quero chegar, mas existe uma coisa que antes de mais nada eu preciso, que é suportar o processo para chegar lá. Sim. E o processo, ele não é fácil. O processo tem choro, tem suor, tem lágrimas de sangue muitas vezes, tem desafio, tem muitos nãos, não tem atalho, tá? Não tem atalho, porque muitas vezes o atalho ele vai te levar para um lugar errado, e se você pegar um atalho, você vai ter que voltar. Processo tem fundo do poço, processo tem deserto, mas ele é uma fase, ele não é permanência. Então, só vive o propósito quem suporta o processo. Sim, E são poucos que buscam, que aceita isso, né? Quanto mais fácil e rápido você aceitar, porque não existe crescimento sem dor. Não. Uma criança, quando ela é gerada no ventre, qual é o processo que ela tem que passar para nascer? 9 meses. Para ela nascer, a mãe passa por uma dor absurda. Quem é mãe sabe.
Então, assim, não existe evolução sem dor. Se a pessoa ainda está acreditando que ela vai passar pela vida sem passar por esse processo de evolução, que é dolorido, eu sinto em dizer para vocês, mas só vive o propósito quem suporta o processo. Verdade. E o processo não é fácil. Verdade, Simone. Simone, até mudando um pouco de assunto, aí se fala muito na questão de liderança, né? Para você, Simone, como você define liderança? Cláudia, para mim, liderança é construir significado. É gerar valor para o outro. Gerar valor. É gerar valor. Por que eu falo que liderança é construir significado? Se eu não consigo convencer a equipe que está comigo o valor daquilo que a gente precisa alcançar e aquilo ter um significado forte para ela, ela não vai se engajar o suficiente para estar comigo. E liderança é uma questão engraçada porque sempre tem quem está abaixo de você e quem está acima de você. Quem está abaixo de mim, eu falo o seguinte, eu quero te preparar para você estar no meu lugar. Porque se eu não sou capaz de formar você para a posição que eu estou hoje, então eu não estou te inspirando o suficiente. E eu olho para quem está acima como alguém que eu quero aprender, porque essa pessoa já passou por um processo. Sim. Então eu sempre me considero ali no meio. Eu quero impactar quem está abaixo de mim para que ela chegue também aonde eu estou. E eu olho para quem está acima de mim e eu falo, eu quero aprender com essa pessoa, porque ele não está ali à toa. Então eu falo que liderança é isso, quando você consegue reconhecer aonde você quer chegar, quem ainda não chegou com você, e você construir significados. Então, para mim, liderança é construir significados. Tem que ter valor para aquela pessoa e ela precisa enxergar isso. Poxa, e aí você arrasta exemplos, né? E aí quem quiser estar com você, pelo que você transfere de significado, ela vai se engajar na sua causa e aí você vai conseguir sim resultados da sua equipe porque você construiu ali um significado que para eles tem valor. Que bacana, Simone. Simone, e hoje, em termos de carreira e vida pessoal, como você se define? Cláudia, eu falo que assim, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Longe. Eu falo que o processo de evolução, ele é diário. A gente está o tempo todo mudando com tudo que acontece nas nossas vidas. Mas uma coisa eu garanto para você, eu já não sou mais quem eu era. Então, não existe uma definição hoje. Quem é a Simone? Eu já não sou quem eu era. Mas eu ainda não sou quem eu gostaria ou de quem eu preciso ser. Porque às vezes uma coisa é eu querer e outra coisa é o que eu preciso. Sim. Né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não precisa dela. E às vezes eu preciso daquilo, mas não é exatamente o que eu quero. Então, para mim, eu defino a Simone isso. Eu não sou quem eu gostaria, mas eu já também não sou quem eu era lá atrás. Porque quem eu era lá atrás ficou na versão antiga. Simone, eu tenho que fazer um download de mim mesma todos os dias quando eu acordo. Porque eu já não sou mais a de ontem. É verdade. Né? E eu acho que é isso que é importante. A gente olhar para o nosso processo de evolução e reconhecer que a gente não vai parar nunca. Porque se eu parar... Então, eu já atingi a perfeição? E a perfeição é só Deus, né? Só Deus. Então, eu falo que eu olho para os meus processos, eu olho para a Simone, eu falo, eu tenho que fazer um download todos os dias da minha versão. Um download novo. Porque se a gente quiser ficar na versão antiga, com tudo que acontece à nossa volta, provavelmente a gente vai ter problema. E essa busca é constante, né, Simone? É constante. Eu falo que aí vai entrar o autoconhecimento, que a gente incentiva tanto nas palestras, né, Cláudia? E aí é muito identidade também. Se eu me conheço, se eu sei exatamente das minhas vulnerabilidades, se eu sei quem eu sou, dos meus potenciais, eu não deixo que o outro me defina, porque eu estou trabalhando todos os dias o meu autoconhecimento. Eu entendo que quando eu mudo, tudo muda, então não está no outro, está muito mais a ver comigo. Então, questões que a gente sabe como palestrante motivacional, eu digo que tem muito mais a ver conosco. Tem muito mais a ver com autoconhecimento. Então, se eu pudesse dar uma dica, principalmente dentro das empresas, uma empresa não pode obrigar o seu colaborador a se autoconhecer. O autoconhecimento é um processo muito solitário, Cláudio. Né, Simone? Porque ele começa com uma decisão. Sim. E a decisão é querer. Então, uma empresa, você pode estar na melhor empresa do mundo, você pode estar naquela empresa, assim, referência no seu país.
nenhuma empresa vai te obrigar você a se autoconhecer. Ela pode incentivar ali com os programas de desenvolvimento, com cursos, palestras, workshops, ela pode ter ali uma série de coisas que ela vai te incentivar a você buscar o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, antes de mais nada, é uma decisão. Sim. E a decisão não está na mão do outro. Está na nossa, né, Simone? Está na minha mão. É na nossa, na sua, na nossa, minha. Exatamente. Então, se eu pudesse dar um conselho justamente para as pessoas hoje, busque o seu autoconhecimento. Porque autoconhecimento não é para a empresa. Óbvio que você vai fazer a diferença por onde você passar. Sim. Quanto mais você se conhecer, mais valor você vai gerando, então mais você vai poder contribuir no meio da qual você está inserido. Sim. Então, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, nunca pare de investir em você. Verdade. É necessário. Eu sempre falo também que tudo começa pelo autoconhecimento. Os grandes vencedores sabem disso, porque tudo começa pelo autoconhecimento. Né? Para você chegar a ganhar algo, a uma vitória, você começa por você. Quem sou eu, onde eu posso melhorar, né? Então, bacana. Simone, o papo tá bom, mas preciso passar um recadinho aqui. Vamos lá. Pessoal, irá ocorrer o prêmio Ser Humano, promovido pela ABRH São Paulo. O prazo para se inscrever, a participar da escolha de uma das categorias. Quais são elas? Desenvolvimento, excelência organizacional, ESG, jovem talento e profissional destaque em gestão de pessoas. É até o dia 21/7. Então, se você tem interesse em participar do Ser Humano, promovido pela BRH São Paulo, entra no site abrhsp.org.br. E não esqueça, o prazo é até agora, dia 21 de julho. Simone, qual que é o papel do CIE e o que o diferencia do cenário que envolve o mundo do trabalho? Então, vamos lá. O CIE, hoje, ele é uma entidade de assistência social, de filantropia, que faz a inserção do jovem no mercado de trabalho. Então, só isso já seria um grande propósito, né? De assistência social, sem fins lucrativos, que dá o acesso ao jovem ao mercado de trabalho. Mas eu digo que o papel principal do CIE, que diferencia ele de todas as demais empresas que também fazem aí a inserção do jovem no mercado de trabalho, é justamente que eu me preocupo com ele no antes, no durante e no depois. Isso é importante. Então, o que seria o antes? Antes mesmo dele fazer um cadastro no CIE, ele já pode contar com atendimento dos centros de cidadania que o CIE tem, que faz o acolhimento desse jovem. Muitas vezes o jovem de vulnerabilidade social, Cláudio, que é aquele jovem que tem uma condição, muitas vezes, muito precária na casa dele, no meio que ele vive ali na comunidade. Ele geralmente são jovens oriundos da escola pública, jovens que muitas vezes estão envolvidos com a criminalidade, que estão envolvidos com drogas. Então, o CIE faz o acolhimento desse público, que é o jovem vulnerável. Que é o jovem que é aquele que muitas vezes as empresas ou então a comunidade não quer olhar. Mas a gente tem que acolher, a gente tem que entender que é um problema social e que a gente tem que olhar para isso com olhos de acolhimento. Então, isso já é um grande diferencial no CIE. Quando ele mantém esses centros de cidadania para acolhimento do jovem vulnerável, ele já é diferente de qualquer outra entidade que tem hoje no país, que faz o mesmo trabalho que nós. Sim. Um segundo ponto muito importante, quando o jovem vai para o mercado de trabalho, que ele consegue a primeira oportunidade dele, o CIE continua capacitando ele ao longo do programa de estágio ou aprendizagem. Então, hoje a gente tem, no aprendiz, ele faz o curso de capacitação com o CIE, e no caso do estágio, eu disponibilizo ali uma plataforma EAD de mais de 30 cursos, para que ele continue se capacitando, olhando essa parte comportamental dele. E que é importante. E que é muito importante. E no depois, por que eu gero impacto social para ele? Porque hoje, grande parte dos estagiários que foram estagiários para o CIE são líderes de grandes organizações. Olha! Então, quando ele chega num ponto de liderança ou numa empresa que ele está inserido como efetivo e ele começou pelo CIE, ele referencia. E aí é que eu falo do gerar valor. Ele fala, eu quero aqui o CIE porque foi ele que mudou minha vida, foi essa empresa que mudou minha vida. Ele reconhece, né? Sim. Então, ele reconhece. Então, eu não preciso fazer a propaganda. Eu já faço a minha propaganda pelo impacto social que eu causo, que eu gero nesse jovem, gerando valor para ele. Sim, sim. Poxa, muito bacana, Simone.
Você tem um site do CIE? Sim. Nosso site é o www.ciee.org.br. Nosso portal tem lá toda uma porta de entrada para conhecer os principais serviços e atividades do CIE. Hoje o CIE poderia ficar um dia inteiro falando do que o CIE faz. Seria mais uma entrevista para fazer. Mas hoje a gente tem, assim, aqui no Alto Tietê, a gente tem uma equipe aí de colaboradores. Você gerencia as unidades aqui do Alto Tietê, né, Simone? Isso, eu respondo por todos os 12 municípios aqui do Alto Tietê. 12 cidades. 12 cidades, que é Guarulhos, Itaquá, Santa Isabel, Arujá, Mariporã, Poá, Suzano, Guararema, Mogi das Cruzes, Suzano. Então, olha a colinha, tá boa aí, a colinha aí. Colinha? Os dedinhos aí, né? 12 municípios. Olha, boa memória, hein? Pois é, faço isso todo dia, né, Cláudio? Eu respiro. Viva o CIE. Viva o CIE, não tem como esquecer uma cidade, né? Não tem como esquecer uma cidade. E até aí aproveitar o ensejo, colocar aí para agradecer os nossos parceiros, todos os nossos parceiros dessas cidades. Sim. São muitos parceiros. Hoje Guarulhos administra aí mais de 4.000 vidas. Que legal. Então eu falo 4.000 vidas, porque são vidas que eu impacto diretamente, com certeza. Então hoje a gente administra mais de 4.000 vidas entre estagiários e jovens aprendizes. E não tem como, né? A gente tem uma equipe preparada hoje para fazer todo o atendimento da empresa que quer saber mais do CIE, que quer contratar um estagiário. A gente fala que tem muitos benefícios, não só benefício para a empresa em termos de financeiro, mas principalmente social. Sim. Principalmente social. Eu tenho, como eu falei para você, eu tenho jovens que hoje estão na liderança de empresas. Isso é bom. Eu tive uma jovem esses dias no Axê Laboratório. E o melhor de tudo, como você comentou, eles reconhecem, Eles né? reconhecem. Eu tive um caso esses dias, muito recente, até se me permite falar rapidamente. Claro. Uma jovem que foi aprendiz 2 vezes pelo CIE. Hoje ela está no Axê Laboratório. No Axê? Ela está no Axê. Uma das maiores farmacêuticas aqui do Alto Tietê, quiçá do Brasil. Ela ligou para nós e disse assim: Simone, eu gostei tanto do meu programa de aprendizagem que eu indiquei vocês para minha gerente. Porque eu só dei referências positivas do CIE. Por quê? Porque ela passou pela experiência. Sim. E aí foi quando a gente teve uma reunião lá para tratar de assuntos do novo programa. Então, assim, é essa referência positiva que eu falo para você. Sim. Que quando o jovem ele passa pela experiência de ter sido um estagiário, um jovem aprendiz pelo CIE, ele carrega isso pelo resto da vida. Que bacana. Parabéns, viu, Simone? É um trabalho muito lindo que você faz, viu? Bom, mas é uma pena, nós estamos indo aí para os minutos finais. E como todo final de programa, eu gosto de estar indicando um livro. E hoje é do meu amigo que está aqui com a gente aqui, né, Simone? O professor Valdec, uma grande pessoa que eu tenho um carinho imenso. E o livro é Mulheres no Comando, Empoderamento Feminino nas Organizações, escrito pelo Valdeco Romero Castelo Branco, da editora Filhos. E para encontrar o livro lá, então no site da editora Filhos, que você encontra o livro lá, tá certo? Mulheres no Comando, Empoderamento Feminino nas Organizações. E esse aqui é seu presente que a gente deu, né, Simone? Obrigada! Que maravilha! Obrigada, fico muito feliz. Valdec, muito obrigada, tá aqui do nosso lado acompanhando desde o início aqui do podcast. Mulheres no Comando, então assim, já me ganhou pelo título. É verdade. E ele já colocou aqui ó, o autógrafo, obrigada. Então vou ler com muito carinho. Isso e aí. agradeço o presente, viu? Maravilha. Simone, foi um prazer ter você aqui no programa, uma honra. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você. E assim, para mim, quando que você falou que podia vir hoje, fiquei feliz, viu? Eu agradeço o convite mais uma vez, me chame sempre. Claro. Eu adoro poder falar do que eu faço. Sim. E gerar transformação. É verdade, Eu Simone. falo que talvez muitas coisas do que eu falei aqui vai dar algum insight aí para alguém que está do outro lado. Com certeza, Simone. E isso para mim é o que vale a pena. Com certeza você deixou muitos insights aí, viu? Parabéns mesmo. Deixa as suas considerações finais e as suas redes sociais, Simone. Claro, então eu vou deixar o do CIE a princípio, oficial.CIE no Instagram, YouTube, Facebook. Minhas redes, LinkedIn, Simone.Lopes. Instagram, @morenajambo. Homenagem ao nome da minha família, às conhecida origens. como Simone Lopes, conhecida como Morena Jambo! E queria deixar aí as considerações finais que eu vou voltar na questão do processo. Aguente firme, né? Processo difícil, ele não é permanência, ele é fase. As fases elas são necessárias para você mudar de nível.
Então, sempre que tiver muito difícil, que você falar, eu não vou suportar o processo, tem uma coisa na sua mente. É porque está muito perto de você chegar. A tendência de desistir é quando está muito perto de se conseguir. Uau. Então, não desista. Nossa, muito bom. Maravilha, hein? Maravilha. Bom, pessoal, quero novamente aqui agradecer também a Deus, a toda a direção e equipe de produção aqui da Nova TV Alto Tietê, e a você que nos acompanhou, que curtiu, comentou, compartilhou. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil. Bom, eu estou no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram, Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço. Tchau, tchau, gente!